e versículo 14, para a glória de Deus, Pai. Amém, Jesus. Tem como tema o caráter e os frutos do ministério de Paulo. Glória a Deus. Segundas Coríntios capítulo 2, versículo 14 até o 17. Glória a Deus. Aleluia. Então assim diz a palavra do Senhor como tema: o caráter e os frutos do ministério de Paulo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro suave do conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Glória a Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus querido, eu te dou graça, Deus. Eu glorifico e exalto o teu santo nome, ó Pai amado. Nós estamos aqui, ó Senhor Deus, para te adorar em espírito e em verdade. E graças a Deus eu te dou, ó Senhor, por pregar a tua palavra e ministrar, Senhor Deus, nesta noite, ó Deus. Que eu venha, Senhor Deus, diminuir, o Senhor Jesus Cristo venha crescer mais e mais para a tua glória, ó Deus. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor continue falando, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que o Senhor venha, Deus, revelar a tua palavra para nós, em nome do Senhor Jesus. Que nós, ó Deus, venha sair daqui, ó Deus, transformado através da tua palavra. Pois é a tua palavra que transforma o homem e a mulher de dentro para fora. E nessa noite, ó Deus, que nós venha ser o bom e suave cheiro de Cristo aqui na terra, para a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. E confirma, Senhor Deus, a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ô, glória. Poder sentar em nome do Senhor Jesus, pois Ele é fiel. Glória a Deus. Então, amada igreja, simpatizantes da fé, o apóstolo Paulo aqui traz um tema favorável para nós. Para a maioria de nós, amada igreja, nós devemos abraçar esse tema, porque o tema aqui é forte. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o caráter e os frutos. Glória a Deus. E fala sobre o ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aqui, amada igreja, usado sempre pelo Espírito Santo, ele fala que o homem deve ser transformado. O homem deve pregar a palavra através do caráter de Cristo Jesus. Se o homem não despojar do velho homem e não se revestir do novo, que é Cristo Jesus, não adianta para nada. Nós que servimos a Cristo Jesus, nós devemos entender, amada igreja, que nós estava disperso da cruz de Cristo, mas Jesus, amada igreja, quando Ele nos chamou, nós despojou do velho homem e se revestiu do novo homem, que é Cristo Jesus de Nazaré. E nessa noite, amada igreja, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o caráter e sobre os seus frutos. Aleluia. Ele vai falar sobre o seu ministério, que Cristo chamou e determinou para fazer a sua obra. E no versículo 14 de 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 14, o apóstolo Paulo fala assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Aleluia. Então, amada igreja, quando Cristo nos chamou, é para nós dar bom exemplo, é para onde nós chegar, nós dizer: eu sou de Cristo, eu não faço parte de coisas erradas, porque eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai e na presença de Deus. Então o apóstolo Paulo, amada igreja, queria trazer um ensinamento para a igreja de Coríntios, mas porém esse ensinamento, amada igreja, muitos não se agradou, muitos não quis ouvir o ensinamento do apóstolo Paulo, porque tratava sobre o caráter do homem e da mulher. Mas porém esse caráter que o apóstolo Paulo prega é o caráter do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, amada igreja, quando o homem é chamado por Deus, o homem tem que mudar a si mesmo, tem que negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Então o apóstolo Paulo fala aqui: se você quer se revestir do poder de Cristo, você tem que mudar o seu caráter, você tem que despojar do velho homem e se revestir do novo homem, que é Cristo Jesus.
Então o apóstolo Paulo fala sobre um cheiro, amada igreja, que dá vida para a vida. Mas porém o apóstolo Paulo, amada igreja, quando ele fala aqui no versículo 15, que o apóstolo Paulo, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele, cheiro de vida para a vida, e para essas coisas que endonham. Então, amada igreja, nós estamos vivendo neste mundo. Nós vivemos em uma igreja que muitos de nós, quando vimos o que é errado, nós vamos lá denunciar o pecado. Porque o apóstolo Paulo escreveu, amada igreja, que nós que somos mensageiros do bom evangelho, nós devemos pregar a palavra em tempo e fora de tempo, corrigindo a tudo e a todos. O apóstolo Paulo, quando ele pregava, o apóstolo Paulo, quando ele via algo errado, ele repreendia o irmão para o irmão crescer na fé e se fortificar em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não passava mão de pecado ninguém, mas antes dizia: você tem que se arrepender, você tem que se converter e aceitar Cristo novamente. Então, amada igreja, o apóstolo Paulo, ele fala sobre um cheiro que nós somos de Cristo. Nós devemos, amada igreja, dar exemplo. Se nós somos agradáveis aos olhos de Deus, nós devemos dar frutos conforme a palavra do Senhor nos diz e nos afirma. Que nós que estamos na videira que é Cristo, se nós não der fruto, o próprio Deus vai arrancar nós na videira. Ele nos chamou para nós gerar frutos. Ele nos chamou para nós ganhar almas para o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Então, amada igreja, existem duas diferenças de quem está na presença de Deus, adorando a Ele por aquilo que Ele é. E tem pessoas que estão na presença de Deus só adorando a Deus por aquilo que Ele pode dar. Mas nessa noite existem dois tipos de cheiro, existem dois tipos de aroma que se encontram na igreja de Cristo. Um que é para a vida e outro que é para a morte. E nós sabemos que muitas pessoas, amada igreja, que enquanto está pregando a palavra de Deus, ela sente que Jesus Cristo está voltando. A pessoa que está pregando a palavra de Deus em verdade e em espírito sabe que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Nós estamos vendo aí, amada igreja, muitos escândalos entrando nas igrejas. Nós estamos vendo aí muitas pessoas escandalizando o nome de Deus. E essas pessoas são tratadas como cheiro de morte para a morte, porque muitas delas estão escandalizando os pequenininhos de Deus. Aleluia. E muitos, amada igreja, por zombar de Deus, está escandalizando a fé de muitas pessoas. Mas eu tenho uma certeza e convicção que a palavra do Senhor diz que de Deus ninguém zomba. Se nós zombar de Deus, Deus Ele mata, amada igreja. Nós não podemos zombar de Deus de modo nenhum, porque a palavra do Senhor diz: de Deus ninguém zomba, porque tudo aquilo que o homem plantar vai colher, seja bom ou seja mal, vai colher. Vai vir a recompensa de tudo para todas as coisas. Aquilo que nós estamos fazendo em oculto, Deus vai revelar, seja bom ou seja mal. O nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Glória a Deus. E para isso, amada igreja, o apóstolo Paulo quer de nós que nós venhamos dar um bom cheiro, um cheiro suave e agradável aos olhos de Deus, porque nós, amada igreja, estamos aqui na terra para nós fazer a diferença, igreja. Nós estamos aqui para nós dar exemplo e ser luz aqui na terra. Estava eu num terminal de ônibus e ouvi um pastor falando e dizendo assim: eu tenho 4 filhos que nunca foi preso. Glória a Deus por isso, né? Eu pensando. Mas eu me lembrei também de José. José, ele foi preso, mas não fez nada demais. Jesus, ele foi preso. Eu estava vendo ali, Deus me deu de entender que o pastor estava exaltando a si mesmo e aos seus filhos. Mas Deus não quer isso, amada igreja. Nós devemos entender. Glória a Deus! José, ele foi preso, Jesus foi preso, Paulo também foi preso por amor da palavra. E nós que estamos servindo a Cristo, se possível for, nós também iremos ser presos por amor da palavra. Glória a Deus, aleluia. Muitos de nós vamos ser presos, amada igreja, sendo inocentes por amor da palavra do Senhor Jesus. Muitos de nós vão ser levados em prisões por homens ímpios, por homens que não têm um temor nem conhecimento de Cristo Jesus, não têm um cheiro agradável do Senhor Jesus, amada igreja. E nós sabemos
que todos aqueles que têm um cheiro suave de Cristo é aquele que tem o Espírito Santo. Se nós não estivermos com o Espírito Santo, nós não vamos ter o cheiro agradável, mas eu sei que nessa noite o Espírito Santo está aqui e Ele está colocando em nossos corações a convicção e certeza que nós somos o cheiro agradável e suave de Cristo Jesus aqui na terra. Glória a Deus. 17. Glória a Deus, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Naquele tempo, amada igreja, o apóstolo Paulo já sabia que existia falsificadores da palavra de Deus. E nesse século 21 que nós estamos, existe muito mais. Tem muitas pessoas falsificando a palavra de Cristo. Tem muitas pessoas acrescentando à palavra de Deus aquilo que não pode acrescentar. Tem pastores, tem aqueles que se declaram profetas, mas não é profetas de Deus. Tem pessoas que dizem assim, diz o Senhor, mas não foi Deus que falou. São carnes, são carnais, são pessoas que é induzida pelo maligno a falar a palavra de Deus, mas Deus não falou. Porque Deus, amada igreja, Ele só vai levantar profeta que tem compromisso e reverência com a tua palavra. Aquilo que for além da palavra seja anátema, seja maldição. E nós sabemos que nós vivemos nesse mundo que muitas pessoas estão falsificando a palavra de Deus e corrompendo os bons costumes de muitas pessoas. Outrora, amada igreja, que nós fosse levantado para nós pregar contra esses falsos pastores, contra esses falsos pregadores que estão acrescentando palavras às escrituras sagradas. Mas nós podemos ver, amada igreja, enquanto isso está acontecendo, enquanto muitos estão querendo acrescentar a palavra de Deus, nós sabemos que a apostasia já entrou no meio do mundo gospel, no mundo cristão. E nós podemos entender, amada igreja, que enquanto tem muitas pessoas falsificando a palavra de Deus, tem aquelas pessoas que está defendendo a sã doutrina de Cristo Jesus. Eu estava vendo, amada igreja, um homem dizendo: eu sou o maior dos profetas em pleno século 21. O homem disse, amada igreja, nas redes sociais, que ele era o maior profeta do mundo. Mas eu posso ver, enquanto ele estava pregando a palavra de Deus, não era ele pregando, mas sim espíritos de demônios. Eu posso ver nas suas pregações que ele incorporava espíritos de pessoas que estavam mortas. Eu posso ver e entender que esses tais são anátemas. Esses tais está trazendo maldição para o meio da igreja. E muitos de nós, por não ter discernimento à palavra de Deus, somos enganados. Somos envergonhados porque não temos conhecimento da palavra de Deus. Vamos ter conhecimento, vamos ter reverência, vamos buscar as coisas do alto céu, vamos descer a casa do oleiro e vamos buscar o dom do discernimento. Não queira ser enganado por ninguém. Eu venho dizer para vocês que aquele que tem o Espírito Santo, ninguém pode enganar essa pessoa. Aquele que tem o Espírito Santo decide qualquer espírito e ninguém pode ser decidido por ele, porque o Espírito Santo que atua em nós, ele está em Cristo. E o Espírito Santo que está em Cristo, ele está na igreja, ele está cuidando de nós e ele tem dado para nós conhecimento e discernimento. Cristo Jesus, amada igreja, tem dado para nós conhecimento dos falsos profetas. Muitos têm pregado e falsificando a palavra de Deus, mas aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus sabem quando o homem está mentindo ou falando a verdade. Aquele que tem o Espírito Santo da igreja sabe quando a pessoa está falando a verdade ou quando não. Nós devemos sim, amada igreja, buscar o dom do discernimento para nós não ser enganado por ninguém. E a palavra do Senhor diz: ai daquele que é enganado por palavras de mentira, por palavras falsas. Nós devemos sempre ler a palavra e viver através da palavra, porque nós estamos, amada igreja, revestido e protegido pela palavra de Deus.
Se o homem não ler, se o homem não estudar a palavra de Deus, vai cair. Mas eu sei e tenho convicção que todos aqueles que estão buscando as coisas do alto céus, o nosso Deus vai derramar sobre nós bênçãos sem medida para a glória de Deus Pai. Amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Então, amada igreja, eu vou orar em nome do Senhor Jesus, agradecer a Deus por essa campanha, amada igreja. E o tema dessa campanha, amada igreja, é o caráter.